Olá, professor Silvio, como está? Essa é uma amostra para a sua análise da apresentação. É, Bom, vamos lá então. Peraí que não está indo aqui a passagem de slide. Ah, foi. Vamos supor agora que eu estou no congresso, né? Então, olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Silvio Bronato, professor Kleber, a oportunidade de apresentar esse trabalho. Nosso trabalho hoje vai falar sobre a evolução da fração de ferro na obtenção de pós de carbeto de nióbio, né, via moinho de bolas utilizando vaso de aço, né, que é a nossa moagem de alta energia. Agradecer também à Universidade Federal do Paraná pelo trabalho que a gente desenvolveu em 2010. Bom, então, primeiramente, falando sobre a moagem de alta energia, é uma técnica muito simples, né? Onde é um processo mecânico de atrito mesmo, né? Moendo diferentes pós através de moinhos rotativos. E aí a gente consegue sintetizar, né, fases ou dentro ou fora do equilíbrio, seja para quais pós ou ligas a gente tem interesse. Posterior à moagem, a gente consegue fazer a análise via difração de raio-x, via MEV, né? Tem alguns benefícios dessa prática, que é o baixo custo de processamento, e é uma prática de suporte à metalurgia do pó. Ela tem como suporte, não, ela tem como fornecedor, né? Como cliente, né? A metalurgia do pó. Umas principais aplicações, né? A fabricação de metais cerâmicos, polímeros e compósitos. Só um parênteses aqui, professor Silvio. Fique à vontade para adicionar bastante coisa ou mudar tudo aqui a estrutura da apresentação, que esse início eu também achei bem simples, tá? Bom, voltando aqui, dando sequência, falando um pouco sobre nióbio. Nióbio é um elemento aí conhecido por todos, principalmente nós da área da metalurgia. É um elemento de número atômico 41, né, cuja descoberta foi na Inglaterra no século passado. Na natureza é encontrado grande parte aí no óxido de nióbio, né, Nb2O5, estrutura cúbica de corpo centrado, né, é, planos de descarregamento 110. Produção atual, principalmente superligas, supercondutores, indústria aeronáutica, dispositivos eletrônicos, capacitores e indústria aeroespacial e assim por diante, né? Alguns carbetos de nióbio eles são extremamente interessantes para a indústria, né? Para a indústria mundial, né? Um deles, entre eles, aliás, né, temos principalmente visando aumento de dureza, ferramentas de corte rápido, né? Em aço inox, ele trabalha melhor neutralizando ali o efeito do carbono e nitrogênio e reduzindo o risco de corrosão intergranular e posterior sensitização, né? Um pouco do perfil de consumo atual do nióbio, né? 75% para a fabricação de aços microligados, 12% aço inox resistente ao calor, 10% superligas e 3% na forma de óxido. Aham. Beleza, professor. Tá, essa parte aqui do Ferreira tá um pouco confusa, depois eu passo aqui para cá. Dando sequência, nós temos o diagrama de equilíbrio de fases dos carbetos de nióbio. Esse diagrama aí proposto por Kimura e Sasaki em 1961. E deixa eu colocar opções de ponteiro aqui, principalmente ponteiro a laser. Ah, legal. E depois por Smith, onde nós temos o NB6C5, que vai ser o alvo aí do nosso estudo, né? Ainda falando sobre um pouco sobre obtenção de carboidrato de nióbio por moagem de alta energia, alguns estudos aí
2007, por Akshar e Sedagães, foi visado uma mistura, né, de alumínio com carbeto de nióbio, visando otimizar as propriedades da alumina. Então, realizou a moagem por 4 horas, compactou e sinterizou a alumina junto com o carbeto de nióbio e concluiu, né, que a alumina reforçada com carbeto de nióbio tem aí um composto com propriedades similares ao tungstênio ou titânio, né? Alumina reforçada com tungstênio ou titânio. Carbeto de titânio, desculpa. Bom, dando sequência, em 2008, Hussein, formação do carbeto de nióbio por moagem de alta energia, grafite, moeu grafite por 10 horas, adição de pó, tempos 15, 31, 42, 54 horas. Não formou carbeto de nióbio a temperatura ambiente, mas formou após tratamento térmico a 900 graus Celsius, né? O que era previsto no diagrama de Smith, onde ele fala que essa fase não existe abaixo de 1050 graus. Voltando aqui no diagrama de Smith, nós podemos ver isso, né? Não, eu vou adicionar a barra de temperatura aqui, não dá para ver isso. Professor Silva, eu vou te mandar esse vídeo já para não perder o que a gente está fazendo, tá? Sobre o nosso trabalho, na parte de materiais e métodos, utilizamos pó de nióbio comercial na matéria-prima e grafite, grafita, né? Depois eu vou colocar sobre a grafita aqui também. Equipamento, um moinho planetário com 2 vasos, né? E em cada vaso 5 esferas. A rotação do moinho sentido anti-horário e a rotação das esferas sentido horário ali, aumentando a incidência, né? Aumentando esse fator de atrito. Aqui nós temos uma imagem do moinho. Definição das massas, utilizamos a base aí do NB2, do carbeto de nióbio, né? E as massas molares do nióbio e do carbono. Chegamos à conclusão que a mistura, para acontecer conforme nossa expectativa, né? Teria que ter 6,07% de carbono e 93,97% de nióbio, onde nós definimos que para utilizou massa total 3 gramas. Tá. Depois eu corrijo essa aqui é miligramas aqui. Miligramas. Esse valor aqui embaixo. Bom, temos, aqui temos o porquê de utilizar a energia livre de Gibbs, mostrando aqui a tendência de formação seria a formação de óxidos, né? E não os nossos compostos de interesse, com uma energia livre de Gibbs bem mais negativa do que a energia necessária para a formação dos carbetos, né? Então, decidimos por remover a atmosfera de oxigênio, né? Inserindo argônio, utilizando esse gás inerte. Caracterização via X-ray diffraction, né? Técnica de DRX, com o difratômetro da marca Shimadzu D7000 e DRX, né? E também MEV, né? Eu esqueci de mencionar aqui, eu vou colocar depois. Resultados de discussões. É, aqui, peraí. Então, apesar do diagrama que Murray não prever a existência, né? Aquele diagrama que a gente viu na figura 1, Smith previu a ocorrência dessa principal fase, que foi o NB6C5, né? Nesse momento já está após 5 horas de moagem, nós temos 43% do NB6C5, uma contaminação de 8% de ferro e 49% de nióbio ainda. À medida que nós evoluímos para 10 horas, nós percebemos
o aumento na formação do carbeto de nióbio, consumo do nióbio baixando seu percentual para 26%, porém, à medida que essa fase vai se formando, né, essa fase com é, dos carbonetos de nióbio com alta dureza, cerâmicos, temos o desgaste das paredes das bolas, ocasionando a contaminação por ferro. Nós vemos que a percentual de ferro na contaminação já está em 23% para 20 horas, né? Nesse último slide nós temos 40 horas de moagem, concluindo aí o nosso trabalho, e podemos verificar 73% de carbeto de nióbio, todo o nióbio consumido e contaminação de 27% para essa massa. Essa reação já está estável e por mais que a gente seguisse a moagem, nada mais aconteceria, né? A não ser, não, não vou falar isso não, porque poderia desgastar ainda mais as bolas e o aço, os vasos, né? Aqui uma síntese dos resultados, eu não sei, professor Silvio, o senhor acha que mantém isso aqui, ó, que a gente já meio que falou um pouquinho disso daí antes, né? Mas como resumo aí do nosso estudo, nós temos evolução significativa ao longo dos tempos, né? Consumo total de nióbio às 40 horas de operação. 73% da fase carbeto nióbio, uma contaminação crescente de aço, devido à formação dessa fase cerâmica do carbeto de nióbio, e a conclusão que a moagem de alta energia pode ser eficaz aí com uma atmosfera de argônio controlada para objetivos específicos, né? Agradecemos e, professor Silvio, aguardo os comentários. Claro que essa é uma primeira apresentação, então é, ela está ainda muito simplista, tá?